Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Irene Dyer. E nós temos um episódio muito interessante hoje com os residentes, que surgiu de várias conversas, inclusive foi uma ideia do Matheus, não, Matheus? E essa ideia veio muito depois também daquela questão que a gente teve aqui um episódio que vale a pena vocês assistirem, se não fizeram, sobre empreendedorismo, em que nós tivemos o Gabriel Roberts, da Silimed, e o Ike Batista. Ali eles abriram os olhos da gente para muita coisa que está acontecendo. E é claro que vem muita dúvida em relação ao mercado de trabalho. Então, se vocês não viram, vale a pena dar uma olhada e conferir isso, né, Gisela? E nós vamos conversar com a nova geração dos residentes de cirurgia plástica. Nós temos aqui como nossos convidados o Matheus, o Jefferson e o Rafael Smarco, e que eles vão trazer as ansiedades que eles têm, o que eles têm de foco no mercado de trabalho e todas as inseguranças. E nós estamos aqui para responder dentro do possível e tentar atender às ansiedades deles. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. Então, vamos lá, vamos começar. Matheus, conta pra gente, quando você decidiu ser cirurgião plástico, o que você imaginava sobre o futuro e dentro da residência, o que mais te surpreendeu? Expectativa, realidade. Primeiramente, bom dia, muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite, pessoal. Quando eu decidi ser cirurgião plástico, acho que esse é um desejo que eu tenho de muito tempo, não de cirurgia plástica, mas de ser cirurgião. E a cirurgia plástica, eu acho que ela veio como algo a alcançar sendo cirurgião. Então, é onde que você pode realmente pôr as suas habilidades manuais ali e você conseguir um resultado legal com o seu trabalho. E quando eu cheguei na residência, a minha expectativa era bem alta. E foi correspondida, mas querendo ou não, a cirurgia plástica ela é um mundo à parte de outras especialidades cirúrgicas, pelo contexto que ela trata, não só tratar uma doença, mas também realçar outras qualidades. Então, a expectativa é sempre de algo diferente, de um mundo novo, e realmente é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver com o resto da medicina, de toda a formação. A gente vai conversar já dessas diferenças, mas deixa a gente perguntar para o Jefferson agora, o que te trouxe para a especialidade, Jefferson? Bom, desde quando eu entrei para cirurgia geral, eu já queria uma especialidade onde que eu poderia não fazer uma cirurgia de grande porte, mas também não uma cirurgia minimamente invasiva. Eu queria misturar mais a parte artística e trazer resultado do paciente. Eu queria, assim, acompanhar a jornada de envelhecimento do paciente. Então, eu gostei muito dessa parte de você gerenciar, tanto desde da parte inicial até o fim da vida do paciente. E hoje, com o aumento da longevidade, a gente vai conseguir acompanhar muito. Então, a gente vai conseguir pegar o paciente desde quando ele é jovem, tá envelhecendo, iniciando os primeiros sinais de envelhecimento, e eu quero, assim, ter essa abordagem de acompanhar ele até a gente poder trazer um gerenciamento saudável para ele. Vão envelhecer juntos. Vamos. Um tratando o outro. E você, Rafael? Bom, eu acho que a minha aptidão pela cirurgia plástica já começou durante a residência de cirurgia geral. Eu sempre gostei do detalhe, do perfeccionismo da técnica cirúrgica, mas eu me apaixonei mesmo pela especialidade quando eu conheci o meu serviço, do professor Dr. Ronaldo Pontes, onde eu vi que o cuidado é extremamente integral e complexo e você consegue entregar o paciente com uma qualidade de vida muito elevada, é muito gratificante. Eu acho que eu sou meio inquieto também, eu gosto de uma especialidade mais dinâmica, que a gente precisa estar toda hora se atualizando, com inovação, tecnologia. Eu gostei da junção de tudo e optei pela especialidade.
A plástica eu acho que é essa especialidade que é uma metamorfose ambulante, né. A gente o tempo todo está vendo mudanças, tanto de técnicas, quanto também, dos aparelhos. A gente já teve episódios também com o Daniel Coimbra, que é um colega dermatologista, que mostrou junto com a Irene o que a cosmiatria está trazendo. E assim, dentro dos serviços hoje, a gente vê que vocês estão tendo mais chance de um conhecimento mais integrado, no sentido de já conhecer a cosmetria que nós tivemos que conhecer, porque lançamos, demos a cara para bater, né. Irene oferece isso dentro do serviço, tem um curso disso, então hoje o residente tem uma possibilidade de uma formação muito mais completa. A única coisa que eu vejo, e aí eu vou querer entender, das 2 coordenadoras atuais, né, de serviço de cirurgia plástica, onde a reparadora está se integrando no contexto de vocês. Por quê? O que eu percebo das gerações novas que passam, até que me visitam, pedem para assistir a cirurgia, eu vejo muito interesse na estética. O cara vira um colocador de implante mamário, o cara vai virar o cara da Lipo HD, ou o outro vai ser o cara que vai mergulhar na tecnologia corporal, mas a gente acaba esquecendo que a cirurgia plástica é um todo, né? Você tem que entregar para o paciente funcionalidade, melhora. Eu detesto a palavra resultado, embora o nosso trabalho resulte em algo, mas eu detesto o resultado, porque isso lança o paciente num nível de expectativa que muitas vezes fica muito aquém do que a medicina pode proporcionar, né? Mas eu vejo hoje uma fuga muito grande de quem entra no mercado de trabalho, no sentido de querer aprender a reparadora, esquecendo que a gente tem muito mais para oferecer do que as pessoas entendem. Então, assim, é muito interessante a gente escutar que você vê na especialidade algo a mais, né? A possibilidade de transformações. Então, eu queria escutar da Gisela e da Irene, o que vocês se propõem, porque o Souza Aguiar tem um volume de reparadora grande, né? Um hospital público. Como é que está? Vou começar com a Gisela. Como é que está no serviço, Gisela, a parte reparadora? Bom, nós temos o serviço, primeiro que nosso serviço é credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vinculado com a universidade, ele tem MEC, né? Nós temos vagas de pós-graduação e vagas de residência. Então, para você ter digamos assim, esse selo de qualidade, você tem que oferecer tanto a cirurgia estética quanto a cirurgia reparadora. Ao contrário, os nossos residentes, eles ficam encantados com as cirurgias reparadoras. Nós temos, esses residentes rodam obrigatoriamente com carga horária no Loreto, para a parte de lábio leporino, da parte de cirurgia de costura crânio-maxilofacial. Eles rodam com a doutora Irene na parte de queimados, no Souza Aguiar. Eles rodam, agora um residente que quis fazer cirurgia reconstrutora mais assim intensa, ele foi para Sobral, onde nós temos também um estágio que esse é um pouco extraoficial, mas é uma quantidade de cirurgias absurda. Tem no Lourenço Jorge, onde o nosso coordenador, o Bruno, ele é chefe de lá, então eles fazem as cirurgias de reconstrução de membros inferiores. E nós temos uma associação com a Prefeitura de Niterói, então é um hospital que é um hospital atrás até do Antônio Pedro, que é o CPN, mas não, é Carlos Tortelli, que mudou o nome. Que o Carlos Tortelli, ele é um hospital onde eles fazem cirurgias reconstrutoras, cirurgias de mão, polidactilia, cirurgia menor, com possibilidade de fazer cirurgias maiores. Então, assim, uma formação bem que eu me preocupei quando revi toda a parte de formação dos residentes. É uma formação bem ampla. O foco do serviço também é cirurgia estética, onde os residentes fazem. Nós fazemos em torno de 150, às vezes 200 cirurgias mês. Esses residentes, eles não são formados para ser auxiliar de staff, como às vezes acontecia na nossa época. Eles têm eles fazem as cirurgias deles, mas sempre acompanhados com professores com mestrado, professores com doutorado, professores mesmo, quer dizer, ou pessoas com bastante tempo formado e com um background para poder passar para os residentes. A parte teórica, desde a pandemia, ela não está 100%, sabe? Mas
nós estamos, porque os professores eles estão muito mais afeitos aos cursos online. E o presencial nos faz falta. E como nós estamos localizados em Niterói, que é uma cidade, né, próxima ao Rio de Janeiro, para quem está assistindo que não é daqui, então, muitas vezes, isso ainda faz falta, né? Então, isso é uma parte do serviço que tá. Nós temos uma quantidade grande de staffs e pessoas com formação bem já velhinhos, né, na especialidade. A gente tem muita fase assim de estudos, clube de revista, né, em que você pega, vai discutir o artigo, e realmente assim, hoje, eu acho que essa coisa do online facilitou para a gente, uma vez que geograficamente falando, a gente se deslocar entre Rio, Niterói, São Paulo, né, grandes capitais, demanda bastante tempo. Então, eu acho que a pandemia veio trazer um novo momento do estudo, né? E diferente do que eu vejo, por exemplo, no curso da Irene, que ela vai e coloca à disposição todo o conhecimento, se dispõe a fazer um hands-on e colocar o pessoal para praticar, o que eu vejo hoje é muito curso caro, difícil acesso para o residente, em que a pessoa que está ali, eu faço uma técnica tal, então eu estou cobrando não sei quantos mil para poder fazer aquilo ali. Para mim, eu confesso que foi um certo choque, porque eu acho que desde o professor Ronaldo Pontes, o professor Pitangui, o Rui Vieira, o pessoal do INCA, sempre teve a coisa assim de entregar o conhecimento, passando para a geração, sem a preocupação do ganho, que eu entendo, né? O conhecimento, ele que te chega caro, e eu sei que você vai repassar também, mas e que tem um custo. Irene, para fazer o curso, né, de cosmetria, tem todo um gasto, ela faz um investimento em cima de uma estrutura, e tudo isso eu consigo entender, mas às vezes você sectorizar demais, né, você acaba deixando o residente sem acesso a muito conhecimento. E aí eu queria saber da Irene, assim, que eu vejo que é um curso muito completo, né, Irene? Como é que funciona a residência lá no Souza, para o pessoal que está escutando? O Souza, ele é justamente o contrário da maioria dos serviços de estética. A gente tem, quando começou a residência, o nosso medo era que o residente não operasse nada de estética. Porque, tipo eu, por exemplo, minha residência do INCA, eu nunca operei nada de estética. Zero. O que a gente via era o chefe fazendo na clínica dele. Totalmente diferente da de vocês, né? Que nós fizemos mais ou menos no mesmo período. Então, assim, o nosso medo no Souza era esse. O residente sair só fazendo queimado, reconstrução pós-Fournier, reconstrução de membro inferior e trauma. Então, a parte reparadora, a gente sabia que eles iam sair bem. Aí, eu consegui agregar um pouco do meu curso de cosmetria, que eles podem participar sem pagar, só que eles não treinam, né? Porque os outros alunos pagam uma graninha razoável por mês. Mas eles têm total entrada e podem fazer o que eles quiserem que a gente ensina no Souza. Agora, a parte estética, eu tinha pensado em que eles fizessem alguns estágios. Até falei com você, né, Gi? O negócio é que a gente conseguiu fazer, não é uma cirurgia estética, mas é cirurgia cisreg, igual tem nos outros hospitais que formam residentes, Lagoa, Barata Ribeiro. Então, eles têm conseguido fazer, sim. E eu acho, o problema maior do nosso hospital é que ele não está conectado a nenhuma universidade ou a nenhuma escola clássica. Então, o que acontece? Eu não consigo ter aqueles professores sempre. Eu não fidelizo o professor, porque o meu staff ele vai ficar 2 anos e vai sair. Então, parece que isso vai mudar no município, né? O município não é um local que já tem muita tradição de residência, no nosso caso, né? Uma residência que começou tem 3 anos. Mas eu não sei eles, é claro que eles entraram com uma expectativa alta, mas eu me surpreendi. Eu achei, assim, muito melhor do que eu pensei que ia ser. Tanto pelas pessoas que eles são, como pelo que aconteceu lá dentro, porque até o resto do hospital deu uma abraçada, anestesia, sabe? Eu achei os caras não vão anestesiar.
para fazer uma mama, cara. E eles fazem. Então eu me surpreende, eu acho que é muito a vibe do garoto querer conhecer, o conhecimento, aquela vontade de conhecimento, ela encanta, né? Acho que as pessoas um pouco, Mas né? eu acho que também a energia de vocês, né? Você é uma pessoa que tem uma É, energia assim a energia até que eu constante. tenho. Eu acho que isso, né? Isso a gente sabe. Ela é ligada na tomada de 2.000 volts Não, mas sempre, eu né? acho assim, uma coisa interessante da gente conversar é como ficou diferente do nosso tempo de residência, Sim, né? sim. Eu acho que tem aspectos bons e aspectos ruins. Exemplo do ruim, isso que você falou. Você falava assim, olha, eu posso ir lá ver você fazer... Igual eu tava falando com a Gisela, posso lá ver você fazer não sei o quê? A pessoa, claro, óbvio, ainda achava maravilhoso. Hoje em dia já é assim, peraí, meu curso é assim, assim, entendeu? Então eu acho que isso para eles é uma certa perda. Eu acho que essa irmandade da cirurgia plástica, ela não é mais do jeito que a gente se formou, não. A gente vê isso em várias escolas, e eu não quero ser injusta aqui com o pessoal que É. assiste a gente, mas assim, São Paulo, grandes capitais pelo país todo, Rio Grande do Sul, grandes escolas de cirurgia plástica, norte, nordeste do país, muitos colegas se dedicaram a vida inteira, né, a tentar dar para vocês assim mais conhecimento, né? É. E aí agora a pergunta volta para vocês. Existe algum ponto assim que cada um responde a seu tempo, né? Mas que qual foi o ponto que mais estimulou e qual foi o ponto que mais desapontou? Mas você diz quando chegou na Em residência. relação, quando chegou na residência. Quando chegou na residência, Eu não digo da residência especificamente, tá? Mas no encontro, na realidade, com a Especialidade. especialidade, cirurgia plástica. Eu não estou falando do serviço em si. Eu acho que o ponto que mais me estimulou foi justamente esse, o de a gente ter uma visão estética, mas quando a gente entra na especialidade, a gente vê que ela é extremamente abrangente, desde cirurgia crânio-maxilofacial até quem gosta de contorno, mama, então assim, é muito ampla e isso me surpreendeu muito positivamente. A maior surpresa negativa que eu tive, eu acho que foi o fato de a gente ter que lidar com a expectativa ideal do paciente e às vezes ela não é sempre real. Eu acho que você lidar com essa expectativa, principalmente agora que a gente está cheio de marketing digital, tendo que se expor cada vez mais, a gente acaba se perdendo um pouco e acho que essa é uma grande dificuldade que todos os residentes têm para o mercado de trabalho. Um ponto que me estimulou é principalmente as novas tecnologias que estão chegando, principalmente na parte da cosmetria, tanto também da medicina regenerativa e também da parte cirúrgica, as novas técnicas que estão surgindo. E algo que às vezes me desestimula, mas assim, eu sei que a minha informação, eu vou estar preparado para isso. Às vezes é você lidar com uma complicação de um paciente. Lá no Souza a gente recebe várias complicações e isso sim, eu acho que é um ponto muito forte da residência. Porque a gente recebe complicação do Rio de Janeiro inteiro. E lá a gente sabe lidar com qualquer tipo de complicação de qualquer tipo de cirurgia. Seja ela tanto estética e também outras cirurgias que geraram um dano estético para o paciente. Então, assim, uma coisa que me deixa tranquilo é que a parte de complicação, eu vou saber gerenciar isso ao longo da minha formação e também da minha carreira. isso para mim já é um ponto positivo que me estimulava no caso de você ter uma saída para aquela complicação. Então, seja ela na estética, reparadora, eu acho que o meu estímulo positivo foi você ter essas duas possibilidades de você ajudar o paciente e trazer o melhor para ele. Agora, já um ponto negativo que para mim, quanto à cirurgia plástica, quando a gente sai da cirurgia geral, a gente aprende tal técnica para tal cirurgia. Na cirurgia plástica, como você está falando, tem essa setorização gigante. E chega que você tem milhões de técnicas para uma determinada cirurgia, que uma traz um resultado, outra traz outro, nem sempre tão diferentes. E isso acaba que você tem um leque muito grande de informação, e isso é uma angústia como residente, você fica sabendo, peraí, qual que é que eu tenho que focar, qual que é que eu tenho que fazer. Às vezes você quer abranger tudo para você estar preparado, e quanto mais, e hoje mais ainda com essa setorização de conhecimento, com tudo, quando você se depara com toda essa informação, você se sente despreparado, você se sente atrás, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem que correr, e
não sabe se realmente aquilo é o resultado real. pra pessoa. Tipo, a última técnica da semana é essa. Aí E você tem querendo que ou não, aprender. uma técnica ela ser fidelizada, ela necessita de um tempo. E a gente não tem esse follow-up e tal. E é uma coisa que até a Irene fala muito que eu gosto de ver. Não existe a técnica ideal, mas a técnica ideal para aquele paciente. Então, isso aí que me faz ver esse lado assim, negativo. Falei assim, não, peraí, tem isso tudo, vamos ver qual que é melhor, qual para aquele paciente, creio que vai ter o seu melhor para ele e a gente buscar ir atrás. E lá no serviço, uma coisa que a Irene força muito com a gente, que ela enfatiza, é você dominar o básico. Se você souber dominar o básico, depois qualquer técnica que vem nova, elas vieram a partir dessas primeiras. Então você já está com a base para você fazer qualquer tipo de técnica. Hoje em dia mesmo não tem muita gente, não se fala mais do básico, né? Toda uma técnica nova, aquilo é uma O básico, Se você não se souber o você não protocolo souber, básico, você não vai conseguir conduzir nem complicação nenhuma, né? Tem uma curiosidade que eu tenho, porque assim, a gente fala sempre de geração a cada década, né? Uma década de diferença, a gente já está falando de uma outra geração acontecendo. Vocês são uma geração que sofre muito, porque o conhecimento para vocês chega diferente da época que chegava para a gente. A gente tinha que ir para as bibliotecas, abrir os periódicos, abrir as enciclopédias, né? E pra a eles, gente vocês pegou, ficam rindo. né? A gente pegou o início da internet. Então, quer dizer, você para escrever um trabalho científico, às vezes você precisava de pilhas e pilhas de revista, né? De revistas para poder ter acesso àquilo. Hoje o chat GPT te ajuda, se descuidar, o chat escreve para você, com um montão de erro, mas ele escreve Tinha que o ter trabalho. bibliotecária. Você pedia Exatamente, pesquisa tinha. para a bibliotecária do INCA, da bibliotecária. Exatamente. E hoje a gente vê que vocês têm isso e que era bom, Divertido. né? Eu acho que Terapia. exatamente. Vamos lá na Biblioteca do Fundão buscar o artigo, tá? Vamos. E agora vocês terão uma vivência diferente, porque vocês não têm muito conhecimento e esse imediatismo faz com que a gente sofra mais. Então, a sensação que você tem é que você está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Você precisa correr para não ficar para trás. E essa ansiedade, ela te gera um desconforto muito grande, porque você nunca fica seguro de que você está oferecendo o melhor para o paciente. E aí vai um conselho que vocês têm, chefes maravilhosos, como a gente pôde ser chefe, né, no período da residência do professor Pitangui também, e a gente pôde passar muita coisa sólida para os residentes. Se você tiver o básico, tudo te vai ser acrescentado sem grande peso, porque existe uma base, você só vai refinar de acordo com aquilo que vai funcionar na mão de cada um de vocês. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande, porque a gente volta àquela coisa de conflito de gerações, né? Muita gente não tem aula sobre deontologia, né, sobre a ética médica. E hoje a nossa briga grande é para o leigo que assiste a gente saber escolher o melhor médico. E estar dentro da cirurgia plástica significa pelo menos mais 6 anos depois da faculdade, né? É um longo aprendizado. E aí o cara sai, é uma grande briga que a gente tem hoje com o pessoal que está começando, o pessoal já chega querendo ocupar um espaço que ainda não é deles, me desculpa, mas não é. Precisa se galgar, você precisa ter um tempo dentro da especialidade, ou acompanhando alguém, ou sendo auxiliar de alguém, começando seu consultório, sim, mas você não pode posar de autoridade. A gente vem conversando isso nos episódios, porque o fato de você terminar a faculdade, a residência, não te faculta o direito de ser especialista em nada. Você está começando a galgar. E o pessoal, pela disputa do mercado de trabalho, já termina. Eu lembro de um residente que a gente ria demais. O cara saiu da residência, na época tinha feito 3 liftings e disse, eu sou especialista em face. Era risível, hoje o cara quase nem faz face mais. E assim, era risível, porque a gente via que não tem como você pegar com uma baixa estatística e se dizer especialista em nada. Você é um cirurgião plástico que acabou sua formação e que está começando a trilhar o caminho aí. E aí entra a questão das mídias sociais, né? A ética e a mídia social. Como é que cada um de vocês vê, como as chefes de vocês veem essa situação, né? Eu vou começar pelas chefes primeiro, como é que vocês orientam os residentes de vocês nesse posicionamento e depois escutar de vocês o que vocês colocariam e qual a expectativa de vocês em relação a isso. Bom, antes eu vou só acrescentar uma coisa que o professor Ronaldo Pontes sempre falou e eu concordo com ele plenamente, que depois da formação são 10 anos para você saber onde é que você está.
10 anos de cirurgia, quer dizer, nós temos 6 anos de medicina da faculdade, 3 anos agora de cirurgia geral, na minha época eram 2, 3 anos de cirurgia plástica, então são 12 anos e mais 10 anos para a pessoa se situar num centro cirúrgico e ter realmente aquela percepção, aquela segurança para poder realmente conduzir uma cirurgia. Então, é uma especialidade demorada, não é uma especialidade imediatista, é uma especialidade que você tem que sedimentar todo o conhecimento para poder você começar. Existe uma ansiedade muito grande, hoje em dia, dos residentes, dos cirurgiões plásticos, enfim, para que eles ingressem no mercado de trabalho. Tanto essa parte de vendas, né, que me incomoda terrivelmente dentro da medicina, não vou nem dizer só da cirurgia plástica, tanto na parte de querer se promover e começar, digamos assim, de cabeça na especialidade, sem ter o background necessário. Dificilmente alguém quer ser auxiliar de alguém quer aprender com alguém e quer sedimentar o conhecimento. A pessoa já quer se lançar no mercado de trabalho, né? Vou deixar a Irene falar também um pouquinho dessa parte de mídia e tudo, depois eu retorno. Eu acho que também é importante que vocês falem o que vocês acham, né? Mas eu acho o seguinte, para tudo isso que vocês falaram, isso seria um comportamento ético, foi do jeito que a gente foi formado. Eu só acho que isso mudou de um jeito que a gente não pode exigir deles que tenham essa postura que a gente tem. Primeiro, porque a gente não precisa. E eles precisam. Entendeu? E isso me falaram outro dia. Eu estava brigando lá, discutindo com um negócio, um bando de mídia no meio da cirurgia. Eu estava desesperado. Falei, gente, vamos focar no paciente, chega disso. Ah, não, mas é porque eu preciso, você não precisa. Eu entendo isso. Mas eu olha entendo. só. Peraí, deixa eu terminar de falar. Eu entendo. Agora, o que é que eu penso? A gente pode decidir não jogar esse jogo. Não quero jogar esse jogo, eu vou jogar outro jogo. E talvez você seja até aquela pessoa disruptiva que vai interessar pra caramba os pacientes. Agora, minha postura como chefe, eu duvido que eles postem alguma coisa ridícula ou antiética, porque eu confio neles, eu sei que eles não vão fazer. Agora, eu não faço nenhum tipo de censura. Nenhum tipo. Eu deixo eles postarem o que eles querem. Eu tomo até na cabeça por causa disso, porque às vezes eles postam um negócio, bate lá na direção do hospital, o pessoal fica questionando, aí eu vou ver o que aconteceu. Mas eu deixo eles fazerem o que eles querem. Agora, o que eu fiquei refletindo foi assim, pra gente é fácil falar, porque a gente tem uma clientela consolidada. A pessoa que tá na busca de começar a vida, eu não sei se eu me colocasse... Se eu vestisse o sapato dele, se eu ia ser como a gente entendeu? Posso acrescentar uma coisa? Eu não sei. Não sei se vocês sabem, mas o número de médicos formados em 3, 4 anos dobrou. Então, hoje em dia, a concorrência é muito grande. Eu acho que é isso um pouco da ansiedade da gente querer se lançar. E a concorrência do jogo, porque o jogo é esse. Aí eu acho complicado. E ainda mais agora, não se concorre só com médico, né? Hoje em dia, então... Esse aí tá Tem complicado. também outros procedimentos que antes eram de competência só do cirurgião plástico, hoje atualmente você vê um recém-formado fazendo. Então, assim, um recém-formado que faz um curso de final de semana, ou faz um fellow, que hoje em dia tem muito tipo de curso que faz isso, sai, por exemplo, fazendo blefaroplastia, otoplastia, e a gente que está lá, por exemplo, no R1, está aprendendo, está na curva de aprendizado, mas querendo ou não, você já faz, mas não pode vender como sendo um expert, como sendo um cirurgião plástico. Seria um recém-formado que nenhuma residência de geral fez, fazendo procedimentos assim, que pra gente na residência de cirurgia plástica a gente considera como um procedimento importante, complexo. Entendeu? Que a gente sabe a complexidade. Essa que é a diferença de alguém que passou uma trilha de residência médica, que está fazendo uma segunda especialização, saber da complexidade daquele procedimento, que hoje, querendo ou não, outras especialidades e alguém que não está a par de executar, está executando. Entendeu? Então, assim, é como se fosse a gente meio que ter que
jogar um jogo, mas que a gente tem que estar equilibrando, entendeu? Como que a gente vai fazer ou não. Desculpa, Tito. Não, eu acho que essa questão da rede social é assim, na nossa geração é inevitável, a gente vai precisar se expor de alguma forma, mas eu acho que como nós vemos de serviços conceituados, serviços da sociedade, a gente tem uma formação sólida, muito intrínseca ali na nossa formação, então a gente vai ter que conseguir lidar com que essas publicações sejam publicações científicas, sejam publicações que não criem expectativas irreais. Eu acho que a gente vai ter que aprender a balancear isso da forma mais ética possível. É claro que Na verdade, assim, o que eu vejo, quando eu estava falando, que a gente teve uma formação diferente, sim, mas a gente veio, como vocês, começou a carreira com consultório vazio também. Né? Não tinha questão da mídia social, a gente não pegou nem Orkut, Facebook, nada disso para poder crescer e nem podia colocar. Mas era todo mundo, né? E Todo mundo no mesmo barco. Sim, mas o Conselho Federal de Medicina Eles não. sempre, digamos assim, prendeu muito a gente nesse sentido e agora começou a soltar um pouco porque começou a entender que existe sim uma necessidade de colocação no mercado de trabalho, como vocês estão colocando aí, em relação às outras especialidades. Mas se tem uma coisa que eu posso tranquilizar a vocês e aos residentes que assistem a gente e tal, é que assim, meu pai sempre falou uma frase muito interessante: sempre haverá lugar para os bons. Então, vocês que estão preocupados em estar em bons serviços credenciados, com uma formação correta, vai ser sempre o boca a boca. É o resultado de uma Vai boa dar cirurgia e que vai trazer outra boa cirurgia. Porque se você não prover isso ao paciente, você pode ir para a mídia social e falar o que você quiser. Na hora que o bom resultado acontecer, outro paciente vai te referenciar. Então, assim, é a importância disso que a Irene e a Gisela falaram, de estar em serviço que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica reconheça, para que vocês possam trazer o selo de qualificação. Isso realmente faz toda a diferença, né? E eu acho que para a população, talvez a gente conseguisse educar a população de outra maneira, porque o que a gente tem feito, eu converso isso muito com o Lucas, que é o nosso mídia, né? É assim, a mídia quer isso, foi criado isso. Por que a gente não pode mudar isso? Pode desmistificar. A gente podia mudar para que fosse mais ético. Agora, para a população em geral, eu acho que você não deve acreditar só na propaganda. Você gostou daquele post? Vai investigar quem é aquela pessoa, o que ela fez, o que ela faz. Não é? Eu acho que dá para você tirar uma ideia da experiência do profissional. E às vezes é daí que entra a vontade da gente começar o marketing, entre aspas, desde quando residente. Porque assim, o paciente hoje em dia que tem uma noção e que vai tomar uma decisão correta de fazer uma cirurgia plástica, ele não abre o Instagram hoje e vai escolher, esse aqui é meu cirurgião. Não. Geralmente é em média de 6 a 8 meses que o paciente vai te ver pela primeira vez, daí ele vai te acompanhar, vai ver os seus resultados, aí então ele vai agendar uma consulta e vai começar a trilha dele com você. Então, assim, para a gente começar a criar uma imagem, já com os nossos pacientes, a gente já começa, desde de residente, a fazer um trabalho educativo. Aí depois, já como uma autoridade, ou já recém-formado, né, como já um profissional, um cirurgião plástico, aí a gente começa um trabalho de venda de serviço. Mas assim, antes a gente já começa um trabalho informativo para justamente a gente conquistar esse espaço já para os nossos futuros pacientes, pensando numa coisa a longo prazo. Pois é, mas vocês estavam perguntando quanto à postagem dos residentes. Eu estou num serviço, né, um serviço de 50 anos, né, de existência. Esse serviço, ele é tradicional, me incomoda muito essa parte de mídia social. Eu, particularmente, só fui ter Instagram quase que pós-pandemia e tive para poder realmente não ficar totalmente fora do que existe. Em termos de fotos de pré e pós-operatório, eu não acho elegante, não recrimino quem poste de jeito nenhum, mas não acho elegante, uma vez que eu não gostaria de me ver exposta como se fosse um troféu
o cirurgião, independente de um caso bom, um caso... não acho elegante, só isso. Não é nem por conta de não saber mostrar o seu trabalho, nada disso. Eu mexo muito com eles, aquele movimento assim, de falar de que a mama segurar. tá Isso não mole. é um Eu odeio movimento isso. médico, isso não Eu é um odeio. movimento médico, Mas o isso não é- pessoal quer fazer, eu falei, mas faz. isso Eu não não é- vou fazer. Mas Esse isso jogo não é eu não vou uma jogar. postura médica. Ninguém junta as mamas, sacode um abdômen de um paciente durante um exame Pega um saquinho de físico. gordura que tirou do paciente. Então, assim, isso não é, na minha concepção de médica, não vou nem dizer de cirurgiã plástica, uma postura frente a um doente, de um paciente que nos procura, seja com qual ansiedade for. Então, isso, mas não que eu critique, não impeço nenhum residente, o nosso serviço é quase como se fosse uma grande família, e essa família se vigia, quer dizer, eu não preciso nem estar olhando que vão olhar por mim. Mas, de qualquer forma, eu não tenho hábito nem de olhar, nem de ficar criticando, porque eles estão aprendendo, né? Alguns mostram o trabalho, entram com toda com uma soberba e tudo, de repente tem o primeiro problema, um problema qualquer, uma necrose ou alguma coisa, a pessoa não sabe conviver com algum tipo, não vou dizer que seja um insucesso, porque é uma complicação que qualquer um pode ter, mas o residente ele não sabe muitas vezes conviver com aquilo e fica meio perdido. Às vezes tem residente que não sabe o que vai fazer. Então, não estou dizendo lidar com a complicação. Lidar com a complicação, nós estamos ali juntinho deles, mas psicologicamente que está treinado ou fez os cursos que eu acho que são interessantes, mas tenho minhas ressalvas, são cursos que criam eles para o sucesso, para isso, para aquilo, só que cirurgia não é assim. A parte de cirurgia plástica ligada à cosmetria, ligada a algumas coisas, eu acho que você tem digamos assim, um oceano mais tranquilo para navegar. Mas a cirurgia, você acorda de manhã, você fez tudo direitinho, você dormiu bem, dormiu cedo, o paciente está bem. Muitas vezes, um paciente não fica bem na hora da indução anestésica, você não pode operar, você faz tudo certo, você pode ter algum tipo de necrose tecidual. Então, essas incertezas da cirurgia, eu acho extremamente complicado você, vou usar o termo de vocês, você vender numa mídia para leigos, porque é impossível você poder ter a exata certeza do que você fez com o paciente A, que você possa fazer com o paciente B. E a contaminação geral das pessoas com essas mídias a pessoa não ouve o que você está falando durante uma consulta. Então, você está explicando que isso pode acontecer, você está explicando que aquilo ali pode acontecer. A pessoa só ouve o que ela quer. Mas a pessoa não ouve. Por quê? Porque está contaminada por, muitas vezes, informações, aí eu diria até de uma forma um pouco agressiva, mas mentirosas. Porque e isso é extremamente maléfico para nós que convivemos com as pessoas em formação, quer dizer, que estamos entregando a alma ali, e acredito que todas nós, quer dizer, não temos... Eu recebo pessoas de tudo quanto é parte do mundo e de tudo quanto é lugar, à vontade lá no serviço. Então, eles vêm minha cirurgia, como é que é a cirurgia, como é que é a nossa rotina, sem esconder nada de ninguém e sem cobrar. Não estou dizendo que quem cobre seja errado também, mas é a forma com que eu aprendi. Quer dizer, que o conhecimento a gente tem que entregar para o outro, né? Talvez você tivesse um Instagram super informativo se você só ficasse mostrando as complicações que a gente tem lá no hospital. Todo mundo ia querer olhar esse Instagram. Qual é o problema? A complicação é sempre de alguém. Alguém operou. E aí você já coloca até um colega exposto. Você não vai dizer quem foi, mas alguém vai descobrir. Então, o manuseio do dissabor, do problema, ele é sempre mais difícil. Mas eu acho que isso faz parte da nossa obrigação de informá-los, né? Mas eu queria saber o que vocês acham desses cursos. O que você acha? Por que a pessoa quer tanto fazer esse curso? Será que a gente não está ensinando direito? Ou será que é porque todo mundo tem que fazer aquele curso porque é o da moda? Por que vocês fazem esses cursos?
Irene, eu acho que é porque existem vários tipos de formação da cirurgia plástica. A gente sabe que o seu serviço é mais focado na reparadora, o nosso é formado na estética. Eu acho que a gente acaba buscando cursos, às vezes, que a gente não tem tanto contato durante a residência. A gente tem muito acesso à tecnologia no nosso serviço, mas eu sei que existem outros serviços que não têm esse acesso. Então, acaba sendo difícil de iniciar, logo após formado, um aparelho, uma tecnologia que você não tem contato. Mas eu acho que é basicamente por isso, assim, né? Eu acho que é mais para a gente tentar acompanhar, entre aspas, a tendência do mercado. Por exemplo, quando a gente vê, antigamente a gente não estava falando muito de cirurgia de face, não cursos de cirurgia de face. Hoje a gente abre o Instagram, só tem curso de deep plane pra gente praticamente. E você vê que com a mídia, com mais artistas fazendo esse tipo de cirurgia, você vai ver que o mercado vai chegar e o paciente vai chegar e querer fazer esse tipo de cirurgia. Então, às vezes, até uma ansiedade da gente de o paciente chegar e você não saber oferecer o mais de completo para ele. Entendeu? É mais na busca, assim, na minha visão, de você tá sempre preparado porque que o mercado vai te cobrar. Para isso, você precisa de um conhecimento muito mais longo, Muito mais. a linha de aprendizado, que é o que a Gisela falou, dos 10 anos, né, Matheus? Você vai ver que a maioria do residente que faz um tipo de curso, ele não consome só um. São vários. São vários. Porque um não é suficiente. Não. Não há como trazer um conhecimento tão específico e anatômico tão avançado em curso. O pessoal às vezes me pergunta, vale a pena eu fazer o curso de plane? Eu pergunto assim, quantos liftings você tem para fazer? Porque se você não tiver para aplicar, você vai rasgar o seu dinheiro e vai ficar com a ilusão de que está oferecendo uma coisa que não tem ainda a capacitação suficiente. E você podia dar um resultado melhor para esse paciente se fizesse aquilo que tecnicamente você foi treinado para fazer. Então, às vezes, falta a coragem do colega de falar assim, eu não faço. Não faço porque eu aprendi essa outra técnica que vai me dar um resultado semelhante, né? A despeito de você poder deixar alguma coisa, não digo falhar em algum aspecto, não. Deixar de contemplar algum detalhe. Eu não fazia submandibular até uns 5, 6 anos atrás. Fiz umas 2, 3 vezes antes, mas nunca foi rotina. Hoje, o submandibular virou algo que eu abraço, mas depois de passei a fazer submandibular e deep plane depois de mais de 3.300 faces operadas. Quer dizer, é isso que a gente volta, né, no imediatismo. A gente tem que tomar cuidado com esse imediatismo. Mas faltou o Matheus posicionar em relação aos cursos. Mas acho que é isso, novamente, o básico bem feito, você está preparado para fazer aquilo. Só que no medo, na de perder o paciente, ela viu aquelas técnica em moda, eu quero fazer isso. Se você chegar para lá, eu não sei fazer isso ou não conheço, isso te dá uma insegurança, te dá um desconforto. E aí você, querendo não mostrar esse desconforto, você querer mostrar uma segurança, uma autoridade como cirurgião plástico, você vai atrás desses cursos. Eu, particularmente, não vou muito atrás desses cursos, porque eu penso que curso pelo menos o que eu vejo, são muitas pessoas, como você disse, que fez 3 faces e diz que você é especialista. E eu acho que isso até é um nicho que as pessoas vejam, ao invés de operar, estão querendo vender curso. O que eu mais vejo hoje é novos profissionais, recém-profissionais, vendendo cursos para os mais novos ainda. E enquanto pessoas que já estão consolidadas, como vocês, por exemplo, não têm essa de cursos imediatos. Isso a gente vê também em muitos cursos online. Isso gerando mais insegurança ainda para quem consome esses cursos online. A gente vê curso muito aí que a pessoa, vou dar um curso de que eu dou um cheque rapidinho ali naquele curso. Mas sem saber, a pessoa que está dando aquele cheque, não necessariamente ela sabe o básico, a técnica correta. E lá no nosso serviço tem uma coisa que acontece. Eles querem fazer umas técnicas que por exemplo, eu não gosto de fazer no meu paciente. Não é porque vai prejudicar, claro que não. Mas não são técnicas que eu acho que o resultado vai ser do jeito que eu quero. Mas eles querem fazer e são técnicas consagradas. Eu deixo fazer. E eu fico olhando eles fazerem, assim, várias coisas que na minha prática eu não gosto, mas que muita gente faz. E eu quero que eles tenham a capacidade de escolher.
Aí ele vai dizer, ah, não, você me ensinou, eu tenho uma técnica de mamar assim, mas vocês vão fazer essas 3 e no final você vai fazer uma mistura de tudo isso e criar a sua. Então, eu acho que para o residente, quando ele fica muito curioso em alguma outra técnica, o ideal é que nós, que somos os professores, se a gente não domina, a gente traz alguém que domina e deixa ele fazer. Porque ele vai ser um profissional formado pela gente, mas ele não é a gente. Ele vai ter as preferências dele. Então, eu acho muito legal isso na formação. Você vê como cada um vai se desenvolvendo para o lado. A gente não quer criar ninguém pendurado na saia. A gente quer que a pessoa seja livre, seja um excelente cirurgião. Mas, assim, faz parte de aprender essas técnicas. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque se é um curso tão interessante assim, vamos catar quem faz esse curso e vem ensinar aqui. Vem ensinar pra gente também. O que eu É vejo importante. A pessoa que não aceitar isso, ela não merece que a gente compre o curso. Não merece. Né? Se ela não quer divulgar o conhecimento, Perfeito. ela não merece. Agora, assim, o que eu vejo muito é quando o residente tem interesse, ou todos têm interesse, porque não é só o residente, né? Tem staff jovem, tem staff mais velho, tem de tudo, né? Então, nós buscamos trazer essa pessoa para poder fazer a demonstração cirúrgica e até para a gente acompanhar para ver o que acontece com aquela técnica, né? E eu tenho, como são muitos staffs, muitos professores, então cada um tem uma determinada linha, um faz algumas cirurgias que eu não faço. Então, essas pessoas ensinam para os residentes e quando eu tenho caso, eu autorizo e essas pessoas vão estar presentes na cirurgia dos residentes, né? Mas tem alguns casos, eu faço toda semana, tem a autorização de casos, toda segunda-feira, onde eu vejo os casos dos residentes. Às vezes são casos repetitivos, porque às vezes a cirurgia plástica tem a sua repetição, mas eu autorizo os casos de manhã e alguns residentes me pedem algumas técnicas, como teve um que saiu agora há pouco tempo, ele é estrangeiro, e ele falou, doutor, eu posso fazer um deep plane? Até voltando à face. Aí eu falei, mas quantas faces você já fez? Uma. Então, assim, Não. aí todo mundo, os próprios residentes riram, né? Porque aí não tem como, porque você vai ter lesão, você vai ter problema. E mesmo vendo eu fazer, mesmo tendo a experiência que o serviço tem grande em cirurgia da face, mas tem uma curva de aprendizado que não dá. Aí eu não deixo, porque vai ter lesão e vai prejudicar um paciente, né? Sim. Porque não tem mesmo você estando do lado, não tem nada que como. prejudique, mas, por exemplo, você pode gostar de colocar prótese submuscular, o outro subglandular, eles têm que aprender todas as técnicas. Sim, mas algumas coisas não, porque realmente São coisas mais avançadas, né? são cirurgias avançadas que eu não tenho nem como, porque a pessoa está com bisturi, não tem como você ficar atrás do bisturi do residente para poder, digamos assim, impedir que tivesse algum problema, né? Isso não dá. E a única cirurgia que eu não sei, porque nariz, tudo é possível, talvez tirar uma costela, quem não está tão habituado numa cirurgia de nariz também, uma cirurgia de nariz que necessite, quer dizer, mas algumas coisas é complicado. Algumas coisas assim, eu acho que tem que ter um amadurecimento. Lá no serviço nós tivemos poucos, mas fellows, né? Quer dizer, são cirurgiões plásticos formados e que depois voltam para se especializar em determinada coisa. E tem alguns cirurgiões que voltam, que foram formados pela gente e que querem aí sim ver essas cirurgias mais avançadas, que são avançadas para todos nós, né? Técnicas que nós, de retração e tudo que nós estamos discutindo, quer dizer, nós estamos em pleno aprendizado. Né? Todo mundo. Mas e quando vocês acabaram a residência de vocês, o que vocês pensaram assim? Eu acho que eu tô legal. Eu? Não, de jeito nenhum. Eu não achava e não teria a melhor possibilidade. Eu sei que é outra época, eu sei que a gente teve uma outra formação, mas eu seria incapaz, e eu acho que isso tem a ver com o caráter de cada um, de me intitular
especialista em alguma coisa, eu não vou nem dizer que seja por excesso de crítica, não, mas por saber da total incapacidade de uma pessoa recém-formada. E sabe? você? Para mim, eu acho que assim, Deus foi muito bom comigo, porque eu caí dentro de um serviço, o professor Pitangui me abraçou ainda, já no segundo para o terceiro ano, eu já estava contratada pela clínica para começar pela cosmetologia, pela cosmetria que ninguém queria. Então, eu comecei onde ninguém queria botar a mão, com os lasers e tal, e dali eu tive a oportunidade de ir consolidando. O movimento cirúrgico era muito grande, então a gente chegava a ter 10 pacientes num dia, você aprende no empurrão, no supetão, porque o volume cirúrgico era absurdo. Sai de uma cirurgia, já era para outra. Nunca tive preguiça. O pessoal agora escolhe plantão, o dia que vai, quer férias. Eu nunca tive férias. Minha residência foi o tempo todo dentro do serviço. Né? Não sabia o que era viajar. Falei, cara, o residente hoje já viajou, já foi, termina tendo ido à Grécia, não sei o quê. Eu falei, caramba, quantos anos eu precisei juntar dinheiro e ter tempo. Então, eu acho que foi um tempo de dedicação muito longo que acabou colocando a gente mais rápido no mercado, porque a gente se capacitou, a gente se determinou aquilo. É um movimento grande, um momento bom da especialidade. Não tinha, como eles já colocaram aqui, a coisa da invasão, né? Veio isso. Então, assim, dentro do serviço, eu fui observando, qual é a cirurgia que eu mais gosto? É face? Nariz, o professor Pitangui chegava a ter 5 por dia, o professor Arnaldo Pontes tinha muito também, então tinha muito nariz, muita face, muita lipo, cirurgião plástico não souber fazer lipo, ele vai morrer de fome, porque é o que vai estar primeiro lotando os consultórios da gente. Então o volume cirúrgico foi o que me ajudou e me capacitou, mas até hoje eu tenho uma gratidão muito grande porque eu não tinha consultório particular. Uma vizinha minha que chegou para mim, eu trabalhava só com o professor Pitangui na clínica dele, eu falava, não tem necessidade de montar consultório? E Sérgio ficava no meu pé. Tá, mas e um dia que ele parar de trabalhar, você vai fazer o quê? Né? E aí uma vizinha minha, isso, meu filho mais velho tinha ali uns 2 anos, ela virou para mim e falou assim, eu quero que você me opere a pálpebra e o meu nariz. E eu olhei e falei, não, teu nariz não tem problema, o queixo aqui é pequeno. Foi a minha primeira cirurgia como cirurgiã, já com alguns anos como assistente. Eu acho que falta. Aí eu tive coragem de abrir meu próprio consultório sem o medo de estar gastando meu dinheiro. Né? E eu acho que falta a essa geração a coragem de se entregar para o cuidado de outro, que possa ajudá-lo a terminar a formação, mesmo que ganhe menos. Eu acho que as pessoas estão com muita pressa para se lançar, montar um consultório, e se alguém... Calma, a nossa vaidade não pode ser maior do que a nossa preocupação com a segurança dos pacientes. Ela colocou isso muito bem aqui, você colocou também. Primeiro de tudo é o paciente. Quando é que eu vou estar pronto? Não é terminando e pegando meu certificado de residência. Eu tenho que estar pronto quando eu puder entregar todo o conhecimento que me foi reunido, né, com segurança para essa pessoa e que financeiramente eu também já tenha um background para não precisar ficar pegando qualquer caso. Porque o professor Pitangui sempre falava, a pessoa mais perigosa é um cirurgião com fome, porque ele vai abraçar qualquer caso que vier. E é o que vocês falaram, o paciente vem para mim pedindo deplane, eu não vou oferecer? Não vai oferecer. Por que você tem que oferecer? Você vai oferecer o melhor que puder dar. E cabe a você saber ser um bom vendedor e dizer, eu estou dando o melhor resultado. Se você viu da sua amiga e gostou, você vai gostar do que eu tenho para te proporcionar. Você não precisa fornecer uma Mammiele, você não precisa algo que infrinja aquilo que te foi dado do ponto de vista de conhecimento técnico. Eu acho que hoje a gente tem 2 Brasis, né? Um Brasil que consome a mídia social de uma maneira voraz e que desqualifica o médico porque só serve o médico que tem maior seguidor e o número de seguidores. Então, nesse aspecto, a gente vai perder feio, porque a gente não está aqui para fazer esse tipo de venda. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a entender que você pode ser um médico qualificado, vai botar sua mídia social sim, porque você está vivo, mas nos Estados Unidos, para vocês verem a diferença de comportamento, o que traz o paciente é site, não é Instagram, porque são pessoas mais conscienciosas. Talvez seja o momento, porque eu vejo as minhas amigas, sabe, que você viu no Instagram, cara, aquilo vai assim, num crescente para mim, porque são todas. Você viu o Instagram do fulano, você viu que o fulano postou, e não sabe que a maior parte daquilo é mentira, como ela falou, não tenho nenhum pudor em falar essa palavra. A gente sabe que a pessoa nem é qualificada,
O que eu vejo de gente que nunca fez um curso de deep planning, coloca lá no Instagram que faz deep planning, é mentira pura. Mas o paciente tem que estar satisfeito com o resultado que tem para fornecer. Então, se tem um conselho que eu possa dar a vocês, é exatamente assim: tenham a coragem de serem diferentes, de desafiarem o sistema, no sentido de olhar e falar para o seu paciente: eu sei o que eu vim te dar, se você estiver pronto para receber aquilo que eu tenho para te oferecer. Né? Então, esse é o meu conselho. Eu não sei qual conselho vocês dariam, Gisela, Irene. Eu acho que, assim, eu vivo dando conselho pra vocês. Mas eu acho que, sabe, o que me incomoda um pouco é que justamente isso que a gente comentou, a nossa formação, ela foi numa época tão diferente que eu não consigo me transportar para eles. Eu até consigo, aí quando eu me transporto eu entendo. Mas, assim, se é que a gente pode passar alguma coisa para vocês, é que vai dar certo. Não tem como dar errado, vai dar certo. O negócio é, a ansiedade, ela pode te atrapalhar em algum momento. Como ela falou, você faz bota que você faz uma técnica que você não sabe, você faz, dá um erro horrível e dá um problema horrível. Isso não tem jeito. Assim, é uma tristeza tão profunda que vai tomar conta de vocês, que eu estava até conversando com um amigo meu outro dia isso. Ele falou, o paciente não gostou. Eu falei, cara, eu sei o que você está sentindo, porque é a pior sensação do mundo o paciente chegar para você e falar, não gostei, o pior é você concordar. Você achar que podia ter sido melhor. Então não façam isso não vale a pena. O que o paciente quer é um bom resultado. Agora, eu também queria saber de vocês, isso aí, o que vocês querem? O que vocês querem quando acabar a residência? Como vocês querem estar? Quais são as ansiedades e quais são os desejos? O que vocês querem fazer? Bom, eu acho que eu quero estar muito bem preparado para oferecer para o paciente o básico bem feito, saber lidar com as principais queixas, ter noção básica sobre gestão, sobre essa questão do networking, essas questões muito sociais, que é uma necessidade da nossa geração, mas eu estou tranquilo porque eu sei que a minha formação está bem solidificada, então eu vou conseguir oferecer o melhor para o paciente. E sempre estar em busca de atualizações. Mas a tua grande ansiedade no mercado é a concorrência. Eu acho que é como a gente vai conseguir se inserir no mercado de trabalho de uma forma justa, honesta, de uma forma com conhecimento científico mesmo. E eu acredito que é isso mesmo. E aprender a lidar sempre com a expectativa do paciente. Do paciente. Você, Jefferson? Eu quero estar preparado para oferecer as técnicas para o meu paciente e também eu quero estar apto também para quando eu chamar algum colega ou alguém mais experiente, para ele topar vir operar comigo. Para eu ser um cirurgião que vai passar uma confiança, para quando eu chegar perto de um nome mais experiente, falar, olha, trouxe um paciente, eu quero que você me auxilie nessa cirurgia. Você topa vir comigo? Para mim, pelo menos, ele saber passar confiança de que a gente vai entregar um resultado bom e que ele vai poder confiar em mim também. Porque assim, vai chegar essa hora que a gente vai ter que assumir, olha, eu não consigo, mas eu posso trazer alguém para ajudar e a gente junto vai te entregar o melhor resultado. E será que alguém vai topar fazer isso comigo? Então eu quero que que os melhores nomes topem fazer isso comigo. Então eu quero sair com uma formação à parte para poder ser aceito também. Para um nome te acompanhar, você tem que estar seguro daquilo que você pode oferecer. E eu acho que a minha ansiedade é de eu formar e eu estar seguro e eu não acompanhar a manada. Eu não ser só mais um. Então, isso parte da qualificação, da solidificação do estudo, da técnica. Então, o que eu espero ser é uma pessoa, ser uma identidade. É ser eu com segurança para eu poder oferecer o melhor para o meu paciente. Gisela, algum conselho para eles que você daria, que a gente vai precisar encerrar o episódio, que se deixar a gente vai falar eu até não falei, mas realmente eu fui auxiliar do meu pai, né, e que foi, eu não fui convidada, na verdade uma pessoa saiu da equipe, que teve um problema qualquer, e eu entrei porque uma pessoa faltou uma pessoa na equipe, né, então, e eu tive que trabalhar muito para poder chegar digamos assim, aos pés daquela evolução daquele profissional,
né? Que na época eu fiquei meio assustada, porque foi uma responsabilidade muito grande de repente, mas depois foi bom, porque eu tive que trabalhar muito para chegar onde eu acabei chegando na equipe. Porque as pessoas acham que é fácil ser filha, né, do Ronaldo Pontes. Aí foi, né, mas não foi convite. Fala que não é fácil, fala. Foi um auxiliar que saiu, assim, repentinamente, e eu entrei na equipe. Eu fiquei de 91 até 2003, mais ou menos, no serviço, como auxiliar dele, e realmente isso é um aprendizado absurdo, né? Então, numa época de uma quantidade de cirurgias imensa, mas eu opero desde cedo, porque eu fiz cirurgia geral e eu fui auxiliar de um cirurgião infantil, onde nós tínhamos um volume cirúrgico imenso. Então, eu também tive consultório de cirurgia geral mas não parei, quer dizer, durante a residência, então eu sempre fui ligada a consultório particular. Mas isso que você falou é super importante, às vezes você aprende mais ajudando do que fazendo. Então, assim, mas eu sempre tive vínculo aos meus pacientes, quer dizer, e tanto nos pacientes que eu fiquei no Souza Guiar 5 anos, na equipe Carta Preta, como estudante, desde o primeiro para o segundo ano de medicina, e nessa época já eu mandava voltar meus pacientes. Eu sempre tive uma curiosidade, sem ter vínculo e sem ter essa preocupação, que eu sei que não estou dizendo que a pessoa tem que ter um altruísmo com a medicina, mas a preocupação com o dinheiro que vocês têm hoje em dia, isso eu acho que não dá para ser tão vinculado à medicina. E não é assim. Tá? Porque eu pedia voltar para o Souza Guiar, eu quero ver a sutura que eu fiz, eu sempre fiz isso, independente no Antônio Pedro, que eu fiz residência de cirurgia geral lá, no hospital da Universidade Federal Fluminense. Então, se desvincular dessa preocupação financeira antes do conhecimento de vocês, porque isso não dá certo com medicina, isso não é bom, não é bom. Uma vantagem do mundo atual, que aí nós não tivemos, é também a educação financeira, de o que fazer, como fazer. Isso eu acho interessante, eu acho que isso nós não tivemos, né? E um conselho é exatamente isso: trabalhem, estudem, o que eu já vi a minha vida toda, cirurgião que tem um conhecimento absurdo, cirurgião que não tem um conhecimento tão absurdo, mas ninguém vence o trabalhador. O trabalhador, o dedicado, aquela pessoa ali que está ali todo dia, quer dizer, o early bird, né? Então, que amanhece, está lá trabalhando, anoitece, está lá trabalhando, vai dar certo. Então, não adianta curso, não adianta oferecer técnica, se você tiver um real comprometimento com o seu paciente. Agradar a todo mundo, infelizmente, a gente não vai poder agradar. Mas um comprometimento com o paciente, um comprometimento com você mesmo como cirurgião, né? E trabalhar, não tem erro. Isso não tem como. Não tem congresso, não tem curso, não tem nada. É o trabalhador. O trabalhador não tem concorrente, seja no mercado de trabalho que tiver. Tá? Esse é o conselho que eu dou do fundo do coração para vocês. Eu me vi chefe de serviço com 6 anos de residência só, tinha 6 anos de terminado, e aí, por uma contingência do destino mesmo, de repente eu tinha 6 anos só de terminado de cirurgia plástica, chefe de serviço professor Pitangui, 45 residentes. Então, você imagina a loucura que era. E eu digo assim, que Deus te dá o presente conforme o trabalho, é o que a Gisela está falando ali. Tudo é fruto de um bom trabalho. O ganho financeiro ele virá como consequência de um bom trabalho realizado. A inserção no mercado de trabalho, não adianta você se iludir, você escolheu uma especialidade muito concorrida. Tem muito cirurgião plástico no Brasil e as pessoas não querem sair dos grandes centros. As pessoas não querem ir para o interior. Hoje, na minha opinião, as pessoas fazem uma leitura errada. Você tem que ir onde o mercado precisa de você. E o que a gente vem para o Rio, se apaixona pela geografia, pelo local e acaba ficando. Foi a dica não tem do problema, Ike. né? Não tem problema. O Ike mandou sair, foi? Não é estudar o mercado e ver onde você é necessário. Mas eu vejo que mesmo com todo esse conselho, o Rio, principalmente, é uma cidade extremamente sedutora. As pessoas acabam ficando... Não é porque a gente não queira concorrência aqui, não. É porque aqui você é mais um, ao passo em que você podia chegar a um local em que você é o cara.
é a pessoa que vai entregar todo o conhecimento que veio buscar. Bom, gente, a gente adoraria ficar falando com vocês, né? Então, foram entregues a vocês os brindes da Silimed, que é uma grande parceira da gente nesse projeto, né? Uma grande fabricante aí mundial de implantes de silicone. Aí não tem prótese, quem sabe na próxima vez eles podem fazer isso pelos nossos residentes, doarem o primeiro Parzinho, par de né? implante, quem sabe? Aí fica a ideia, tá, Gabriel? Enxerga essa rapaziada que está começando, eu preciso de um bom material para trabalhar. E queria agradecer a vocês e deixar a Irene e Gisela fazerem as considerações finais aí. Bom, foi um prazer ter vocês conosco. Espero que tenha sido bom para vocês e para quem vai nos ouvir, né? E é sempre um prazer estar aqui e principalmente tentando orientar esses jovens, esses novos cirurgiões que vão brilhar e vão nos dar muito orgulho, né? Isso aí. Eu acho que, assim, quando eu vejo os jovens falando das ansiedades, de tudo que eles estão planejando para a carreira, eu fico muito emocionada, porque eu fui uma pessoa que não planejei nada na minha vida. Eu acho que se eu tivesse planejado, eu tinha me dado melhor. Mas, assim, o que eu penso, exatamente a vibe delas, eu fiz tudo pela intuição, foco no produto, eu quero ser boa, o resto não me interessa mais. Então, assim, é justamente isso, você tem que focar em você ser um bom médico e entregar o melhor para os seus pacientes. Com certeza vai dar certo. Então, gente, Obrigado pela presença de vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, muito obrigado. Obrigado por acalmar Obrigado pouco pela as nossas ideia, angústias. E a gente sai daqui, eu acho que um pouco mais leve, pelo menos assim. Mais otimistas. Mais otimistas. Vai dar certo. E como sempre focado naquilo que a gente quer. Sim, agradecer o convite e espero que a gente volte aqui ainda com mais cirurgiões plásticos e para entregar mais ainda conhecimento pro pessoal. Gostei. Trazendo novas ideias para gente. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, que eu admiro extremamente todas. Obrigado por todos os conselhos. A gente vai respeitar nossa curva de aprendizagem aí e vai dar tudo certo. E obrigado pela troca, a gente precisava ouvir. Então, pessoal, vocês sigam a gente no Insta e assistam esse maravilhoso episódio no YouTube, no Spotify.